Paz do Senhor. Boa tarde. Se vai ouvir só à noite, boa noite. Ou amanhã de manhã, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntas do Senhor, né? Para falar da palavra dele. Ele só tem o melhor para mim e para você. Ele quer nos orientar, ele quer nos fortalecer, ele quer cada dia ficar comigo e com você. Mas diante das lutas, às vezes não entendemos isso. Às vezes é tanta gente para dizer, Deus faz milagre, e não é bem assim, ele faz milagre, claro. Mas muitas vezes, para ele dar a mim algo e a você, ele primeiro trabalha. Trabalha no nosso eu, tira tudo que não agrada de nós, para depois nos abençoar. Para o nosso próprio bem. Não é para o bem dele não, que ele já é santo, perfeito e maravilhoso. Ele nos lapida. Aí às vezes as adversidades vêm para isso. Para nos mostrar onde estamos errando, tirar aquelas coisas que não agradam a Deus da nossa vida e que atrapalham a nossa comunhão com Ele. Mas uma coisa é certa, o milagre Ele faz. Amém? Qual o título de hoje? O que foi que o Senhor me deu? O tempo de Deus é diferente do nosso. Pode ter certeza disso. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. E a gente vai ver aqui numa história muito conhecida, que é a história de Lázaro, que o Senhor ressuscitou Lázaro e faz comigo e com você do mesmo jeito. Agora, é no tempo dele. Porque é no tempo dele que sai tudo perfeito. É no tempo dele que a glória dele resplandece na minha vida e na sua. Porque a gente já quer as coisas para ontem. E não é bem assim. Jesus sabe trabalhar. Então, independente da luta, descanse. Papai do céu está trabalhando. Papai do céu só chega na hora certa. Ele sabe fazer. O tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu. Amém? Vamos abrir aqui em João 11, capítulo 11, né? A história vai de 1 até o 46. Mas vamos pulando de acordo com o que o Senhor está me orientando. Amém? Versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e das suas irmãs, Marta, e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cuja irmã Lázaro estava enferma. A gente já vê aqui uma aliança de amizades. Aqui também a gente vê que o Senhor não faz exceção de pessoas, porque Maria tinha lavado os pés deles com aquele unguento caríssimo, secado com seus cabelos. Mas Jesus, ele sabe trabalhar na vida de todos nós. Jesus já tinha ido na casa de Maria com Marta, com Lázaro, né? A gente lembra daquele evento onde Marta estava muito ansiosa e Maria aos pés de Jesus. Então Jesus sabia o que estava acontecendo lá, mas ele só chegou na hora certa. Existia uma aliança. Lembre-se que Jesus já tinha ido lá. Aqui diz que era a família que Jesus amava. Mas quando fala que Jesus amava, ele também ama a mim e a você. Ele não faz exceção de pessoas. A diferença é que com cada um ele tem um chamado diferente. Às vezes de pregador, outro de levita, e outro de profeta, outro na área do ensino, mas ele ama todos iguais. Aquele que está lá fora, ele ama do mesmo jeito que é o filho pródigo. Ele não faz exceção de pessoas. Porque se essa família que ele ama tanto, pela lógica era para ele ir imediatamente, mas não foi bem assim. Lembre-se que Maria lavou os pés dele com unguento caríssimo, mas Jesus, o tempo de Deus é diferente do meu e do teu. O tempo dessa trindade é na hora certa, porque até o tempo chegar do nosso milagre, ele está trabalhando. Ele está tirando de mim e de você o que não agrada a ele. Aleluia. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que coisa engraçada, né? Elas até frisaram bem, aquele que tu ama. Jesus amava Lázaro? Amava.
Mas Jesus ama a mim e você também. Jesus fez milagres diversos naquela época. Ele não faz exceção de pessoa. Se está doendo, se está angustiado, Jesus está trabalhando. Ele quer que eu e você aprenda a ser mais forte. Ele quer que eu e você reveja nossos conceitos. Ele quer que eu e você mude aquilo que não agrada a Ele. Mas do jeito que Ele amava Marta, Maria e Lázaro, Ele ama a mim e a você. Porque ela deixou bem claro, aquele a que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse, está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele sabia quando ia chegar lá. E ele disse que seria para a glória de Deus. O que você está passando, o que eu estou passando, há uma finalidade. É para a glória de Deus. Está desempregada, está enferma, está assustada com tudo que está acontecendo, problema na família, droga no meio da família, já tem gente até preso. É para a glória de Deus. Jesus não faz exceção de pessoa, porque o recado foi aqueles que tu ama, mas Jesus ama todos nós, Ele ama a humanidade. O que aborrece ao Senhor é o pecado. A Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado, mas Ele ama todos nós. Ora, Jesus amava a Maria, a Marta e a sua irmã Lázaro. Ele amava essa família. Mas Ele tem um propósito na hora certa e só é feito na hora certa. Porque Ele conhece o dia de amanhã. Então descanse em nome de Jesus. O que você está passando, o que eu estou passando, tem hora e data para acabar. Mas o segredo é a gente continuar adorando com a mesma intensidade. O mesmo coração adorador de bem ou na luta, ama o Senhor do mesmo jeito. Amém? Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O Senhor sabia que ele estava enfermo, mas ficou 2 dias onde ele estava. Porque para o Senhor, tempo não atrapalha em nada. Uma ordem dele, tudo muda. Lembre-se que essa família ele amava. Lembre-se que o recado chegou. É como eu e você ficam orando, conversando. Jesus, vem cá. Jesus, tome providência nessa situação. Ele está ouvindo. Ele está trabalhando. Mantenha calma. Então, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Depois de 2 dias, o Senhor disse, agora é a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá. Jesus sabe o que faz, né? Às vezes a gente questiona tanta coisa. Aqui questionaram que queriam apedrejá-lo, agora ele vai para lá novamente. Quantas vezes eu e você questiona Jesus? Mas ele sabe trabalhar. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Que a gente possa ver a luz deste mundo constante, que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Não tropece em palavras, não tropece na sua pouca fé, não tropece duvidando. A luz do mundo está iluminando a minha vida e a tua. Independente da luta, a luz do mundo está conosco. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. A noite é escura, né? E muitas vezes estamos na noite, estamos no deserto, mas continuamos com uma diferença. Pode estar até escuro, mas com a luz do nosso lado é só vitória. Assim falou e depois disso disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que coisa linda, né? Ele disse, vou despertá-lo do sono. Então, muitas vezes, veja que para Maria, para Marta, era uma dor muito grande, era a morte. Mas ele disse o quê? Ele disse, ele dorme, vou despertá-lo do sono. Aí muitas vezes eu e você está fazendo uma guerra tão grande da nossa situação, e ele diz, tenha calma, porque eu estou chegando. 2 dias depois foi que Jesus foi. Jesus explica, fala do dia, fala da noite aos discípulos,
Mas Jesus fala que ele estava dormindo, vai despertar ele. E muitas vezes eu e você também estamos dormindo. Jesus está falando, orientando e a gente dormindo. Vamos ficar mais atenta? Vamos ler a palavra, vamos entender a palavra no direcionamento do Senhor. Vamos manter a calma. Porque aquela dor, aquela morte, o Senhor disse que só era dormindo. Então, muitas vezes a nossa luta, a gente faz dela uma morte, uma coisa terrível. E é só um momento. Mas Jesus está chegando. É só um aprendizado para mim e para você. Então não faça da sua situação uma coisa terrível. Porque a morte de Lázaro, Jesus disse, ele está dormindo. E muitas vezes eu e você também estamos dormindo de uma forma que não estamos vendo o direcionamento do Senhor, não estamos vendo o milagre do Senhor, não estamos vendo o trabalhar do Senhor, mesmo no meio da tormenta. Aí ficamos atordoadas, murmurando, reclamando. Desperte, porque Jesus está trabalhando. Ele disse aqui que Lázaro só dormia. Então vamos estar despertos, vamos estar aperto, como é que eu posso dizer? Acordado, para ver o agir do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. A gente vê que Marta já é mais agoniada, né? Que ela saiu rápido ao encontro. Maria ficou assentada. Isso me diz que temos que ter calma, temos que ter prudência. Diante das adversidades, o primeiro segredo, a primeira orientação do Senhor é calma, prudência. E Maria era assim. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente diz, meu Deus, se o Senhor fizesse assim, não teria acontecido isso. Por que Jesus não faz assim? Jesus sabe o que faz. Eu e você muitas vezes somos tolos e tolas. Estamos falando sem saber o que falamos. Vamos se acalmar, porque Jesus sabe trabalhar. Amém? Independente do cenário, Jesus sabe trabalhar. Ele só veio 2 dias depois. Veja que Marta correu. Maria continuou assentada, calma, serena. É o que eu e você tem que fazer. Porque Lázaro já estava morto, mas Maria estava sentada. Isso me diz que a calma, a serenidade, diante da dor, da perca, é o mais importante para a gente ver o agir do Senhor. Lembre-se que Maria ficou sentada e Marta correu, agoniada, e já disse, Senhor, se tu tivesse chegado logo, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela foi sábia, né, nessa palavra. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Muitas vezes a gente está tão angustiada, que só oramos e não paramos para ouvir e prestar atenção no agir de Deus, no que Ele está querendo nos orientar. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, pela palavra que ela lia, né? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, mesmo estando morto, viverá. Seu filho que pode estar nas drogas, seu marido, continue orando, porque ele vai viver. Ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Deus, Jesus, vai trabalhar e tirar ele do pecado. Quem crê em mim, viverá. Creia no milagre. Creia que Jesus está trabalhando. Tão somente creia. Não deixa a incredulidade tomar conta do seu coração. Porque ele disse aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é tudo isso. Aleluia. Crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é que está morto na sua casa? O que é que está morto na situação que você está vivendo? É só crer, é só ter calma, porque vai reviver, a vitória vai vir. Eu e você servimos ao Jesus que é a ressurreição e a vida. Em Jesus não tem morte. Então, em nome de Jesus, profetize, creia, porque o milagre está chegando. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto.
todo aquele que vive em mim. A gente não vive crendo em Jesus, orando, louvando? Então, crê tu isto. Porque ele disse a Marta, crê tu isto. Aquele que vive em mim e crê em mim, nunca irá morrer. Quando a gente vive em Jesus, vivendo, lutando para fazer a vontade de Jesus, quando a gente crê nele, o que está morto, ele vai fazer reviver. Seja na sua casa, seja o seu trabalho que não existe mais. Eu não sei qual é o teu problema, a tua saúde. Crê tão somente que a vida está chegando. O milagre está chegando. Lembre-se que ele passou 2 dias antes de vir. Era uma família amada. Ele não faz exceção de pessoas, não. Ele está fazendo uma grande obra. Tenha calma. Então somente creia. Não olhe para o obstáculo. Olhe para a ressurreição e a vida que está lá em cima, que é vida. Glória a Deus. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Que havia de vir ao mundo, né? Glória a Deus que ela disse isso. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, mestre está cá, e chama-te. O mestre está cá, e chama-te. O que eu acho lindo é que ela chamou em segredo. Era uma família com prudência, né? Porque ali estava uma multidão. Existem momentos que a gente tem que saber falar só na hora certa e a pessoa certa. Veja que estavam ali consolando elas. Mas Marta foi e chamou Maria em segredo. E disse, vem cá, o mestre quer te ver. Segredo. Muitas vezes é necessário boca fechada. Não fale a ninguém, nem da sua casa, que não vai entender o seu mistério com Jesus. Jesus está chegando. Lembre-se que estavam todos ali consolando ela. Mas Marta foi e chamou Maria em segredo. Isso é prudência, isso é orientação. Tenha calma, não fique falando seu problema para todo mundo não. Não fique se desesperando não. Tenha um segredo com Jesus, se ajoelhe, ore, louve. Tem aquela pessoa que a gente confia, mas se não tem, vá orar, vá louvar. Tenha prudência, que tudo vai dar certo. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Veja como Jesus estava, no lugar que Marta o encontrou. Jesus não tinha chegado na aldeia ainda. Por quê? Porque com Jesus não adianta pressa. Porque do nada ele faz tudo. Muitas vezes vem a inquietação, a doença, o desespero, o choro, a briga, sem necessidade. Eu não estou dizendo que a gente não chora, que a gente não fica inquieta, ficamos, mas daqui a pouco a gente tem que entender que tem que parar, dizer, Jesus me acalma, consola minha alma, me conforta, porque tudo é na hora certa de Jesus. Como eu disse aqui, o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo do seu Filho Jesus é diferente do nosso. Ele estava ali onde Marta o encontrou, mas não tinha entrado na aldeia ainda, porque com Jesus não tem pressa. Uma palavra dele e tudo muda. Então vamos ter calma. Diante do problema, ore, louve, mas creia. O segredo é crer. Lembre-se que ele é ressurreição e vida. Na minha vida, na tua e da humanidade toda. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíram, seguiram dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. As pessoas gostam de julgar, tirar conclusões precipitadas, não é verdade? Eles já acharam que ela ia correndo chorar no sepulcro de Lázaro. Não se preocupe com quem tira conclusões precipitadas de você e de mim. Quem nos conhece é o Mestre. Se tem alguém te julgando, te criticando, deixa com Jesus. Faz tua parte. Fica nos pés dele. Independente de qualquer situação que estás passando, tão somente creia. Porque ele disse a Marta, crê tão somente, eu sou a ressurreição e a vida. Com ele não tem morte. O que está morto, ele vai dar vida. Amém? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, o lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
ela disse a mesma coisa que Marta falou, mas teve algo muito interessante. Ela lançou-se aos pés dele. Como da outra vez, o Senhor disse a Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Na hora da dor, do medo, da tristeza, vamos continuar nos lançando aos pés do Senhor. É onde está toda a nossa confiança, nossa verdade, nossa vitória. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Ele se perturbou, ele chorou. Ele chora na minha dor e na sua. Mesmo que seja necessário a gente passar por aquela situação. Mas ele chora. Ele ama, ele cuida, ele trabalha, ele dá livramento. Independente da situação, ele está lado a lado comigo e com você. Ele chorou, ele perturbou-se, ele se preocupou. Mas isso não quis dizer que ele veio na hora, não. Tudo isso aconteceu, mas ele chegou 2 dias depois, porque tudo tem a hora certa. Disseram, pois, os judeus: vede como amavam. Jesus nos ama. E quando Jesus faz coisa por nós, aqueles que estão ao nosso lado percebem que ele nos ama. Porque o judeu disse aqui: vê como ele ama essa família, ele ama eu e você. Mesmo na dor, aqui era uma dor, aqui era uma perca. Mas aqueles judeus notaram que ele amava. E com a gente, quando a gente ama, quando a gente tem compromisso com Jesus, quem está ao nosso lado, perto, de longe, vê que Jesus nos ama, que cuida de nós. Se acalme, é vida e ressurreição estar com você. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Sempre tem aquele para apontar e para criticar, né? Olha, ela disse que Jesus faz tanto milagre, por que ela está assim? Por que ela perdeu o emprego, né? Por que a família dela está nas drogas presa? Por que o marido deixou? Tem aqueles para criticar a mim e a você. E ele estava criticando, e o milagre já estava chegando. Então descansa, não olha para as críticas não. Lembre-se que a ressurreição e a vida está com você. Então somente eu e você creia. Jesus moveu-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Veja que Jesus se moveu quando viu o problema, quando viu ali o túmulo. Comigo e com você não é diferente. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Irmã do defunto disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tire a pedra, que eu também tire a pedra. Que pedra, Beth? Da incredulidade. Não mostre a dificuldade a Jesus, então somente creia e tire a pedra da falta de fé, da murmuração, do medo, do pânico. Tire a pedra, porque ela sabia que aquele homem fazia milagres tremendos, mas ela disse: cheira mal. Tire a pedra da dúvida, do medo, da tristeza, da angústia. Então somente tire a pedra e creia. A ressurreição e a vida está perto de mim, perto de você. E disse Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Está doendo? Está triste? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus, e eu também. Tira a pedra da dúvida, da falta de fé. Tenha calma, ele está chegando. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Minha vez de ouvir. Veja que Jesus orou para o Pai. Isso é um ensinamento na hora da dor, do desespero. Tira a pedra da dúvida, da falta de fé e ore. Porque ele olhou para cima, de onde vinha o Pai dele, Deus. É para nos ensinar, na hora da perca, da dor, não é hora de dúvida, de crítica, é hora de orar. Ele não chegou lá e disse: abra aí, não. Ele primeiro olhou para o céu e orou. É um ensinamento, uma orientação para mim e para você. Ele poderia ter feito um milagre instantâneo, mas é nos ensinando, temos que orar, temos que manter a calma e tirar a pedra da dúvida, da reclamação, da murmuração, da falta de fé. Em nome de Jesus, vamos tirar essa pedra. Eu bem sei que sempre me ouve, ele conversando com Deus, que coisa linda.
Mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creia que tu me enviaste. Vamos crer cada dia mais que o Jesus está conosco? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Na hora certa ele cessa o problema e acaba. Ele não deu uma ordem de ver a luz, ele não deu a ordem de ver as trevas. Tudo uma palavra no início do mundo. Ele fez o mundo, o Pai dele Deus, são uma trindade em um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Descansa. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e os seus rostos em volta num lençol. Disse Jesus: desligai e deixai-o ir. Veja que o defunto saiu ainda todo coberto, com as mãos presas, os pés. Isso não quer dizer que o nosso problema não vai vir com probleminhas, às vezes vem, mas a gente resolve tudo com a agir de Deus. O Senhor, o maior milagre ele fez foi que mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. Mas os detalhes que eu e você pode fazer, quem vai fazer é eu e você. Porque tiveram que tirar os lençóis de cima de Lázaro, tiveram que tirar as ataduras dos braços, dos pés, porque aquilo que eu e você faz, Jesus não faz não. Ele não faz milagre instantâneo para a gente ficar só vendo milagre, assim, uma magia, não. Jesus faz a parte dele, mas a minha parte e a sua de orar, de trabalhar, de louvar, de ir para a casa de Deus, tem que ser feita. Às vezes só quer, não, eu vou assistir só aqui a televisão ou o canal. Não, você tem que ter sua parte, tem que fazer sua parte. Você tem que ter a casa de Deus. Eu tenho minha casa de oração, a família pastoral, e você tem que ter. Aquela parte impossível, Jesus faz, mas a nossa temos que fazer. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram, muitos acreditaram. É o que eu e você às vezes estamos sofrendo. Jesus quer que a gente fique na posição de serva. Para aqueles que estão ao nosso redor, diante das lutas, da dor, ver o milagre, crer e saber que o único Deus verdadeiro é o do céu. E para terminar, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Quando viram aquele milagre, saíram falando e foram dizer aos fariseus: o teu milagre, o meu milagre vai ter notícia. As pessoas vão sair falando do que fizeram na nossa vida, no meio da nossa família, na vida de esposo, de filho. Quando a gente fica na posição de servo, orando, louvando e apresentando aquela causa impossível ao Senhor, na hora certa ele chega. E quando o milagre for feito, a notícia corre. Mas essa notícia é de bênção. Porque aqui diz, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Porque tudo que o Senhor faz de bom, a notícia corre. Amém? Como também coisa ruim sai, mas coisa boa é a gente ficar na presença de Deus. Porque a notícia vai correr. E se tu creres, verás a glória de Deus. E todos vão ver a graça de Deus na minha vida e na tua. Amém? Então lembre-se, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então somente creia, espere e aguarde. E o milagre é certo pelo sangue de Jesus. Fiquem todas com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.